Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para você que nos assiste, que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal e você que já é ouvinte deste canal. Que a paz do Senhor permaneça e habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, a partir do verso 1, está escrito: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Eu quero, amados, agradecer a Deus pela sua preciosa e maravilhosa companhia. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Queridos, eu não tenho como te recompensar. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário, que é de suma importância para o nosso canal. Amados, ultimamente tem surgido várias discussões teológicas em nosso meio. Muitas pessoas não creem que Jesus, antes de nascer de Maria, já existia. Muitas pessoas não creem na divindade de Jesus. Muitas pessoas apenas creem que Jesus veio existir de Maria para cá. Quando, na verdade, se nós formos olhar com bastante atenção, for analisar algumas páginas da Escritura Sagrada, da Bíblia, ela nos revela, ela nos afirma, ela nos faz entender, ela nos faz compreender que antes de Jesus nascer de Maria, ele já existia no céu. Ele já habitava no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos entender pela Bíblia Sagrada que antes que tudo fosse formado, antes que tudo fosse gerado, antes de que tudo existisse, Jesus já existia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio absolutamente que como o Pai tem autoridade, ele também constituiu a mesma autoridade ao seu Filho Jesus. Eu não creio que Jesus é um Deus menor do que o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, ele diz que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existem várias confusões aí no meio do povo de Deus, várias discussões teológicas têm se levantado. Louvado seja o nome do Senhor. E algumas pessoas atribuindo Jesus ser um Deus menor.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem a mesma autoridade que o Pai tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu não quero aqui entrar em detalhes, eu não quero aqui entrar em méritos, louvado seja o nome do Senhor, mas eu entendo pela palavra de Deus, eu entendo pelas Escrituras Sagradas, eu compreendo que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, antes de nascer de Maria, Jesus já existia. E por que nós cremos assim? Um dos versículos-chave, louvado seja o nome do Senhor, que nos faz entender, que nos faz compreender, que antes de ele nascer de Maria, ele já existia. A prova está em João 3,16, onde a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, Jesus enviou para morrer pelos pecados da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Significa que Jesus já existia, que Jesus já habitava no céu, que Jesus já estava ao lado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, particularmente, eu não creio que Jesus veio a existir apenas do nascimento de Maria para cá. Eu creio que ele é Deus para toda a eternidade. Eu creio que ele já existia na eternidade antes que nascesse do ventre de Maria. Porque o nascimento de Jesus do ventre de Maria era uma promessa de Deus. Era uma promessa do Pai, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus seria enviado, louvado seja Deus, para nascer de Maria, mas isso não significa, isso não me dá nenhum tipo de argumento em dizer que Jesus veio existir a partir de Maria para cá. Não, senhores, Jesus já existia. Jesus já habitava. Jesus já tinha, louvado seja o nome do Senhor, um plano, um projeto de Deus arquitetado para nascer a partir do ventre de Maria, mas para habitar entre nós, para mostrar, louvado seja o nome do Senhor, a sua divindade e nós entender que Jesus veio com o propósito de salvar toda a humanidade. Mas ele já existia, ele já habitava. Então, os versículos que nós lemos, na verdade, ele nos transmite segurança, ele nos transmite confiança de que Jesus já existia. O verso de número 1, quando nós lemos o verso de número 1, nós possamos entender. No princípio era o verbo, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o verbo estava com Deus. A palavra existia com Deus. A palavra veio por intermédio de Deus. A palavra foi enviada por intermédio do Senhor, nosso Deus. Então diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Em algumas traduções está bem claro, é Deus. O verbo é Deus. A palavra é o próprio Deus se revelando a nós através das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com Deus. Ele quem? O próprio Jesus. Ele já estava, ele já habitava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem, no versículo de número 3,
todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio, ou seja, pela sua ação, pela sua definição. Louvado seja o nome de Deus. Foram feitas por intermédio dele. Foi ele quem criou todas as coisas. Foi ele quem fez todas as coisas. A última palavra veio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, queridos, não tem a palavra de Deus, ela não cai em contradição de forma alguma. A palavra de Deus, ela não cai em contradição. A palavra de Deus, ela é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como já lhe disse, assim como já lhe afirmei, eu posso voltar a afirmar. Jesus já habitava antes de nascer de Maria. Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio legitimamente e lhe digo isso com toda segurança. Não deixe as doutrinas que têm surgido no nosso meio trazer confusão para sua mente, para trazer de qualquer forma alguma expectativa diferente. Não. Tenha plena consciência, tenha a plena convicção que Jesus é Deus e já habitava lá. Louvado seja o nome do Senhor dos céus antes do nascimento de Maria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, sem a presença dele, sem o poder dele, sem a autoridade dele, sem a soberania dele, louvado seja o nome do Senhor, nada do que foi feito se fez. Sem a autoridade de Deus, sem o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não existia terra, não existia mar, não existia eu e você, enfim, várias coisas, ou aliás, todas as coisas que hoje existem, sem a presença, sem o poder de Jesus, nada disso, querido. Nada disso existia sem o poder do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o versículo de número 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida, diz o versículo 4, estava nele. Louvado seja Deus. A vida existia, habitava nele. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida era a luz dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o próprio Jesus, ele se constituiu luz para iluminar a todo homem, para que todo homem venha crer por intermédio dele, que todo homem venha reconhecer a sua soberania, que todo homem venha abrir o seu entendimento para compreender, para entender a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Só que o versículo de número 5 nos diz o seguinte: a luz resplandece. Quem resplandece? Quem é a luz que resplandece? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Escrituras. Quem é a luz que resplandece? Não é Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aqui. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. Isso aqui, o diabo tentou muitas vezes, o adversário das nossas almas, tentou muitas vezes
ofuscar, apagar o brilho dessa luz. Só que ele não conseguiu. Só que ele não teve êxito. Só que ele não teve, louvado seja o nome do Senhor, como dizer, ele não teve vitória diante disso. Porque muitas vezes ele tentou acabar, colocar um ponto final na luz, só que ele não conseguiu obter resultado. Louvado seja o nome do Senhor. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um homem enviado por Deus. Aqui entra a história de João, o precursor do Messias. Aquele que foi enviado por Deus para aplanar, ou seja, para mostrar à humanidade o caminho que eles deveriam seguir. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda a humanidade estava afogados em treva. Todos nós não conseguia ver a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que a luz habitava no mundo. Mas, veja bem, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho. Louvado seja Deus, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, para nós encerrarmos aqui a nossa participação, para nós encerrar aqui este momento com vocês, eu quero dizer para você, não deixe que as confusões teológicas, a teoria dos homens, confunda a sua mente. Bagunce a sua fé, porque parece-me que é isso que estão tentando fazer em nosso meio. Bagunçar a nossa fé. Jesus é Deus. Ele, antes de nascer de Maria, já existia ao lado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu. Ele não foi um ser criado, como muitas pessoas hoje defendem que Jesus é apenas uma criação de Deus. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra para a sua vida e só reforçando, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sino das notificações e também deixe o seu comentário. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.